Ok, gente, vamos lá. Ainda nesse capítulo, né, que fala de funções compostas e inversa, mas a inversa a gente vai ver numa outra aula, tem novamente falando sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. Então vamos relembrar, né, o que é cada uma, que com certeza vai ter algum exercício desse capítulo para vocês poderem fazer. Então vamos lá. Primeiro, a função injetora. A função injetora é aquela função que elementos diferentes do domínio apresentam imagens, apresentam y's diferentes no meu contradomínio. Então o livro trouxe até um exemplo, ó. Conjunto A, conjunto com os três elementos só, 0, 1 e 2. Conjunto B, com mais elementos, 2, 4, 6 e 8. E como é que foi feita essa ligação? Então vamos lá, eles ligaram o 0 no 2, o 1 no 4 e o 2 no 6. Então isso aqui é um exemplo de função injetora. Por quê? Elementos distintos do domínio apresentam imagens distintas. Ó, o aluno 0 tirou 2, o aluno 1 tirou 4, o aluno 2 tirou 6, ninguém tirou 8, né? Não tem problema na função injetora ficar sobrando elemento no meu contradomínio. Não pode, por exemplo, dois alunos tirarem 4 pontos. Então, o aluno 1 tirar 4 pontos e o aluno 2 tirar 4 pontos também, né? Porque aí as imagens não vão ser distintas. Então, isso aqui eu já tinha falado até numa outra aula. Mas agora vem exemplos de gráficos, né? Pra gente poder falar se é injetora ou não. O primeiro caso, veio um gráfico. Acompanhem no livro, viu, gente? Porque às vezes não dá pra ficar muito bom. Meu desenho às vezes não fica muito bom. Então vocês acompanhem aí. Ó, esse primeiro exemplo, eles fizeram um gráfico, uma curvazinha assim, mais ou menos assim, né? Bem mais ou menos, bem mais ou menos. Como é que a gente vê? Esse aqui é uma função, não veio falando se é de R em R, nada não, né? Então é uma função f. Como que eu vejo se essa função é uma função injetora? Para você ver se uma função ela é injetora ou não, você vai traçar retas horizontais paralelas ao eixo x. Essas retas horizontais, elas têm que cortar o seu gráfico num ponto só, não pode cortar em mais de um ponto. Então aqui, ó, se você fizer retas, cortou num ponto só, cortou num ponto só, cortou num ponto só, etc. Então, se você fizer várias retas horizontais paralelas ao eixo x, essas retas têm que passar no seu gráfico num ponto só. Se passar num ponto só, a função é injetora. Agora, eles deram um outro exemplo aqui, que a função não é injetora. Vamos lá. Foi uma parábola, né, de concavidade para cima. Né? Não interessa os números aqui, certo? Mas o que acontece, meninos, se você fizer algumas retas horizontais? Ó, passou em mais de um ponto, não é injetora. Não é injetora. Essa aqui sim é injetora. Ok? Agora vamos falar das funções sobrejetoras. Próxima página. Função sobrejetora. Deixa eu ver se eu posso aproveitar esses desenhos. Acho que eu vou poder aproveitar, gente, esses desenhos. Ó, essa função... Deixa eu escrever o título. Sobrejetora. Sobrejetora. A função
função sobrejetora não sobra elemento no contradomínio. Quer dizer, meu contradomínio tem que ser igual à minha imagem. Tá vendo? Então, esse exemplo não é função sobrejetora, porque tá sobrando um elemento aqui no meu contradomínio. Então, vamos pegar o exemplo que o livro trouxe. Vamos lá. Conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, 0, 1 e 4. Vamos lá, vamos ver como é que eles fizeram essas ligações. Eles ligaram o menos 2 no 4. Beleza, o aluno menos 2 tirou 4 pontos. O aluno menos 1 tirou 1. O aluno 0 tirou 0. Beleza. O aluno 1 também tirou 1, não tem problema. Na sobrejetora isso não tem problema, é na injetora que não pode acontecer isso. E o aluno 2 tirou 4. Tá vendo que não sobra elemento no meu contradomínio? Que o meu contradomínio fica sendo igual à minha imagem? Ok. Então vamos ver se esse primeiro exemplo aqui é uma função sobrejetora ou não. Bom, a gente vai supor que essa curva ela é infinita, né? Ela é infinita, lá pra cima ela é infinita, aqui pra baixo. Então, o meu contradomínio, que é o eixo Y, tá sobrando elemento? Ou ele inteiro tá sendo usado? Ele inteiro tá sendo usado, não tá? Então, ele é sobrejetor, é sobrejetora. Então, gente, esse primeiro exemplo que eu dei aqui, exemplo 1, vocês viram que ele é um exemplo de uma função injetora e é um exemplo de uma função sobrejetora? Então, esse gráfico é uma função bijetora. Bijetora é quando são as duas ao mesmo tempo. Esse gráfico aqui. Agora vamos para cá. Esse gráfico aqui, que a gente tinha visto que ele é um gráfico de uma função injetora, vamos ver se ele vai ser uma função sobrejetora. Meu y tá aqui. Eu tô usando todos os meus y's para fazer essa curva? Não. Desse ponto aqui para baixo, ó, desse ponto para baixo, eu não tô usando nenhum, né? Não tô usando nenhum. Então, vai sobrar um monte de elemento lá no meu contradomínio. E para a função ser sobrejetora, não pode sobrar elementos no meu contradomínio. Então, aquele exemplo lá também não é sobrejetora. Ele não é injetora, ele não é sobrejetora. Então, ele não é nada, coitado. Tem muitas funções que não são nenhuma das três. Não é injetora, não é sobrejetora e, consequentemente, não é bijetora, tá? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui de função sobrejetora. Vou apagar aqui. Ó, vou fazer uma outra parábola. Vou pegar esse exemplo aqui do livro. Vou pegar uma função assim, ó. Nossa, isso aqui é infinito, né? Ok. Injetora não é. Lembre que eu falei que para ser injetora, eu faço uns riscos horizontais paralelos ao eixo X. Se passar em mais de um ponto, não é função injetora. Então, esse desenho aqui não é função injetora. Agora, é uma função sobrejetora? Sobrejetora? Depende da regra da função. Se eu falar que a função é de R em R, né? Que o meu domínio são todos os números reais
e o meu contradomínio são todos os números reais, vai sobrar um monte de y aqui sem usar. Então, se a função for essa aqui, a função também não é sobrejetora. Não é. Como essa aqui. Agora, presta atenção. Se eu mudar o meu contradomínio e colocar lá, ó, meu contradomínio são os números reais positivos. Aí você vai estar usando todos os y. Porque R mais não são só os números positivos com o zero? Então, não é mesmo para você pegar esses aqui de baixo, esses valores do y aqui de baixo. Então, não vai sobrar elemento no meu contradomínio. Aí, a função passa a ser sobrejetora. Então, isso vocês têm que analisar com muito cuidado. Tem aluno que desconsidera essa parte, né? Então, a função sobrejetora tem essas características, né? Agora, para você analisar se a função é bijetora, aí tem que ser as duas ao mesmo tempo, né? Não tem jeito dela não ser injetora e dela ser bijetora, não tem jeito. Então, para você analisar se a função é bijetora, você tem que lembrar das características da injetora e da sobrejetora e aplicar as duas ao mesmo tempo. Ok? Um abraço, beijo.